Quando falamos sobre o Brasil da República Velha, logo vem à cabeça aquele cenário de fazendas de café, cidadezinhas do interior, homens de terno branco e chapéu panamá passeando pelas praças. Mas por trás dessa estética bucólica havia uma engrenagem política complexa e profundamente desigual que movia o país. É nesse contexto que surgem dois conceitos essenciais para entender a estrutura de poder da época: a política dos governadores e o coronelismo. Para começar, a gente precisa lembrar que a chamada República Velha, ou Primeira República, vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder com a Revolução de 30. Nesse longo período, o Brasil era um país essencialmente agrário, com uma elite política muito ligada ao latifúndio, principalmente do café, e o poder estava nas mãos de poucos, literalmente. O sistema eleitoral era excludente, o voto era aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem cada um votava. E o analfabetismo, que era altíssimo, impedia boa parte da população de sequer participar do processo. Isso criava o ambiente perfeito para o surgimento dos coronéis. Mas antes de falar deles, vamos entender a política dos governadores, que surgiu por volta de 1898, durante o governo de Campos Salles. O país estava passando por uma baita crise econômica e o presidente precisava de estabilidade política para implementar reformas. Como fazer isso? Criando um acordo informal com as elites regionais. Funciona assim: o presidente da República só apoia os governadores que são leais ao governo federal. Em troca, esses governadores garantem que seus aliados sejam eleitos para o Congresso Nacional, principalmente para a Câmara dos Deputados. O que isso gera? Uma maioria parlamentar tranquila para o presidente governar sem grandes surpresas. E isso não para por aí. Os governadores, por sua vez, só apoiam prefeitos que também sejam leais a eles. E assim vai se formando uma teia de fidelidades políticas que começa lá no interior do Brasil, passa pelas capitais e chega até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde ficava a sede do governo federal. Essa estrutura foi chamada de Política dos Governadores e foi a forma mais eficaz de manter o poder concentrado nas mãos da elite agrária. Era uma política baseada na troca de favores, no controle do voto e no domínio das instituições por parte de uma minoria muito bem organizada. E é aí que entra o coronelismo. Os coronéis eram os grandes chefes políticos locais, geralmente donos de terra, de prestígio social, de influência econômica. Receberam esse nome porque durante o Império, muitos deles tinham o título de Coronel da Guarda Nacional, uma milícia formada por civis. Mesmo depois que a Guarda Nacional perdeu sua importância, o título continuou sendo usado como sinônimo de autoridade regional. Na prática, o coronel era quem mandava e desmandava no interior do Brasil. Ele decidia quem podia ser candidato, quem podia votar, controlava a polícia local, influenciava o juiz e até os padres, muitas vezes, eram seus aliados. Era uma figura quase mítica, um poder que ultrapassava a lei escrita. O sistema eleitoral facilitava isso. Como o voto era aberto, não secreto, os coronéis podiam controlar com precisão quem estava votando em quem. Se o caboclo votasse no candidato errado, podia perder o emprego, ser expulso das terras, sofrer retaliações. Era o chamado voto de cabresto, um instrumento de controle direto da população. O coronel garantia votos para o governador, que por sua vez garantia apoio ao presidente. E assim, o círculo de poder se fechava. Era uma política de alianças e conveniências, muito mais baseada na fidelidade pessoal do que em programas de governo ou ideologias. Esse arranjo ficou conhecido como Política dos Governadores, somada ao coronelismo, formando a base do que chamamos hoje de oligarquia na Primeira República.
Os dois principais grupos políticos desse período eram os cafeicultores de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais. Juntos, eles se revezavam no poder numa espécie de acordo informal conhecido como política do café com leite, já que o café era a principal riqueza paulista e o leite simbolizava a economia mineira. Mas esse arranjo todo começou a se apresentar rachaduras com o tempo. Primeiro porque o país estava mudando, a economia começava a se diversificar, surgiam novos grupos urbanos, comerciantes, profissionais liberais, operários, jornalistas e uma classe média urbana que não se via representada por esses senhores do campo. Além disso, o crescimento das cidades, principalmente no Sudeste, criava uma população mais escolarizada, mais politizada e mais crítica. As fraudes eleitorais, a repressão violenta a movimentos sociais e o completo desinteresse pelas demandas populares geravam insatisfação, greves operárias, movimentos de trabalhadores rurais, críticas da imprensa independente. Tudo isso começou a minar a legitimidade daquele sistema. E teve mais. A atuação de novos partidos políticos, como o Partido Democrático, e de líderes militares insatisfeitos com a exclusão do exército dos processos decisórios também foi um fator de instabilidade. O exército, aliás, começou a se posicionar como uma força moralizadora da política. A gota d'água para o fim da República Velha veio em 1930, quando o presidente Washington Luiz quebrou o acordo da política do café com leite, ao indicar outro paulista como seu sucessor, Júlio Prestes. Isso irritou os mineiros e vários outros grupos políticos e sociais. O resultado foi a Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder e encerrou de vez a chamada política dos governadores. Mas o legado do coronelismo e dessa forma de fazer política não morreu com a República Velha. Na verdade, muitos estudiosos afirmam que traços do coronelismo moderno ainda existem em diversas regiões do Brasil. É só olhar para aquelas cidades pequenas, onde o prefeito e o vereador são da mesma família há décadas, onde promessas de emprego ou cesta básica ainda decidem eleições, onde a relação entre poder público e população passa mais por favores do que por direitos. É importante entender que o coronelismo não é só um fenômeno do passado. Ele é um modelo de organização política baseado na personalização do poder, na troca de favores, no clientelismo. E enquanto a cidadania plena não for garantida para todos os brasileiros, enquanto houver desigualdade de acesso à informação, à educação, à renda e à participação política, esse tipo de estrutura tende a se reinventar. A política dos governadores e o coronelismo são, portanto, peças fundamentais para compreender como o poder foi exercido no Brasil, como se estruturou a exclusão social e política de grandes parcelas da população e como a democracia brasileira foi, e ainda é, marcada por desafios profundos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funcionava o Brasil da República Velha e como muitos elementos desse sistema ainda ressoam no presente, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula da nossa série sobre História do Brasil. E me conta aqui nos comentários, você consegue identificar práticas de coronelismo na política atual da sua cidade ou estado? Vamos trocar ideias e construir juntos uma consciência histórica mais crítica e ativa, porque conhecer o passado é fundamental para transformar o presente e construir um futuro mais justo. Até a próxima!